Uma coisa interessante, o processo elaborado dentro da escola de aprendiz do Evangelho, nós vamos aprendendo, nós vamos reforçando os nossos conhecimentos em grupo. A tua experiência, qual é o seu nome? Rafaela, qual é o seu nome? Welson. E a experiência deles vai servir para a minha vida. Ele vai colocar uma situação da vida dele, como ele está lidando com isso, que pode servir para mim, como pode servir para ela, e vai servir para todo mundo. Esse é o segredo do negócio, é a vivência em grupo. Porém, a exemplificação do negócio é individual. A gente vem para a escola, está em grupo, se fortalece, adquire conhecimento, adquire o manual de como proceder, ouve a experiência dos outros, fala, poxa, que legal isso que ele fez, quem sabe isso dá certo para mim? Só que ele vai sair dessa porta aqui e vai estar sozinho lá fora. E lá fora, ele vai ter que colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Né? Não pode ser aquela história de entra na federação, tira o chifrinho, põe no armário, aí veste a asa. Aí sai da federação, tira a asa lá embaixo e põe o chifrinho e vai para a rua. Porque geralmente é isso que nós fazemos, né? Nós tivemos uma expositora uma vez que veio dar aula pra gente, e ela estava inflamada. Porque o perdão, porque o amor, porque nós temos que perdoar o nosso irmão que nos ataca. Quando ela saiu lá fora, o carro dela estava com o vidro quebrado e tinham levado o aparelho de CD do carro dela. Essa mulher virou o cão. Desgraçado, filho disso, filho daquilo, vai morrer, e não sei o que. Todo mundo parou e falou, mas a senhora não falou do amor e do perdão? Mas eu ainda estou no olho por olho, dente por dente. O que você vai falar, né? Então, se você não vivenciar, né? É a história do companheiro que montou uma lanchonete, e colocou lá, lanchonete Bezerra de Menezes. Ele achou que ele ia estar protegido. Eu falei, ô seu infeliz, o Bezerra de Menezes morreu na miséria. Se você vai seguir o exemplo dele, você vai morrer na miséria financeiramente também. Muda o nome desse negócio. Né? Põe Rei Midas aí, pelo menos, né? Então, o que acontece? É óbvio que a escola ela vem trazer um conceito de ética para nós que muitas vezes nós desconhecemos. É nesse momento que entram o quê? Os nossos valores que nós tínhamos antes da escola e os valores que vamos adquirindo no período da escola. E aí nós vamos ver que a nossa vida sempre teve um limite. E como os outros fizeram, como os grandes luminares da espiritualidade fizeram, como fez Bezerra, Caibachuta, enfim, que para nós são exemplos que devem ser seguidos, eles romperam com limites. O nosso papel como cristãos, como novos cristãos, como trabalhadores da última hora, é romper com os nossos limites. Porque senão o mundo não muda, né? O mundo não muda. Se eu ainda compactuo com um programa de televisão que só me traz pornografia e prostituição, que colaboração estou dando eu para a sociedade? Um programa que coloca um bando de gente para não fazer nada e ganhar dinheiro e mostrar uma situação completamente oposta àquilo que nós precisamos, que é necessário para nós, e a população ainda ficar discutindo isso. Você entra no ônibus, você fala, você viu quem foi para o paredão, quem não foi? Você viu quem fez isso, quem não sei o quê, quem foi para o curral, quem foi para não sei quem? Aí você fala assim, dá vontade realmente de você montar um paredão, igual aqueles que o Fidel Castro montou lá em Cuba, e paredão em todo mundo. Você fala, o nível de vibração que a população absorve assistindo essas coisas é extremamente ruim. E a gente não vai mudar nada. Então, os valores estão corrompidos. E o nosso papel é levar essa ética. E quando a gente fala uma coisa dessa lá fora, parece que a gente é um bando de ET. O pessoal olha pra gente e fala, nossa, mas você não assistiu? Eu não vou perder meu tempo com isso. Desculpa, mas sabe, existem outras coisas para eu fazer. E parece que você está fora do contexto, você está remando contra a maré. De certa forma, tá. De certa forma, tá. Agora, se as pessoas não continuarem perseverando e romper os seus limites,
Um abraço. E nesse rompimento de limites, uma coisa interessante é, a escola trouxe o que para nós? A consciência de fazer o bem. Então lançou lá, formou-se a Casa Transitória Fabiano de Cristo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida aqui, começou dentro desta casa em 1962, 7ª turma de Escola de Aprendiz do Evangelho, e quem capitaneou esse trabalho foi o Jacques Conchon. Nós tivemos a Clínica Francisca Júlia, comunidade terapêutica em São José, os diversos centros espíritas que saíram da federação, que foram surgindo através de células que a federação foi espalhando, a própria Aliança Espírita Evangélica, que também dissemina casas e casas. Hoje nós estamos em Cuba, com 30 escolas de aprendizes do Evangelho em Cuba, mas Cuba abriu um processo para que tudo aquilo que for para beneficiar, tornar o cidadão cubano melhor, será absorvido. Então o Espiritismo agora está conseguindo um pouco mais de espaço lá dentro, né? Agora é óbvio, os companheiros que estão indo para lá tiveram livros confiscados no começo, porque ninguém entendeu nada. Conseguiu reverter essa situação e tal, mas nós estamos no exterior. Olha, Austrália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Claro que são, é aquilo que eu falei, são comunidades de brasileiros, e são comunidades de brasileiros. São brasileiros. Claro que um chama o outro, que já é nativo, etc e tal. É uma maneira de crescer. Vai crescer. Mas isso é um processo lento, mas vai crescer. É um trabalho de Paulo de Tarso, sabe? Você vai semear, é trabalho de formiguinha. É um grupo aqui, um grupo lá, um grupo cá. A federação também tem experiências como essa. Vocês sabem qual a diferença de sabedoria e inteligência? É o que a Escola de Aprendiz do Evangelho nos proporciona. Olha, didaticamente, a pessoa inteligente é aquela pessoa que lê um livro e ela começa a reproduzir aquele conhecimento. Uma pessoa inteligente, ele entendeu. O sábio, ele produz o conhecimento através da sua vivência. Então, a inteligência reproduz conhecimento. Você pega um livro, você começa a ler, você fala, poxa, então é assim que tem que fazer? Eu vou fazer. Então você está reproduzindo, você entendeu. Agora, quando você começa a produzir conhecimento, que é fruto da sua vivência. Quer ver uma coisa interessante? É a própria vivência do dia a dia da casa espírita. A vivência da casa espírita A e da casa espírita B podem ser completamente diferentes. Por exemplo, a casa que a gente trabalha, são 2 casas lá no fundão de São Mateus, Zona Leste. Ela é completamente diferente da realidade da casa que eu vim, que era uma casa no Tatuapé. Completamente diferente. Então o que acontece? Você tem que ter esse discernimento de saber produzir dentro da proposta espírita de acordo com a necessidade da localidade. Então você começa a produzir aquilo, porque aquilo é fruto da sua experiência, do que você vive, você vê a necessidade. Não necessariamente a pessoa precisa ser uma pessoa de nível universitário, não, você pega pessoas que não têm um grau de estudo, por exemplo. Eu uso muito o exemplo da minha avó. A minha avó, até hoje, ela tem 94 anos e é analfabeta. Mas ela fala umas coisas que eu falo, não é possível que a senhora está falando isso, vó. Por quê? A vivência dela, ela vai observando as coisas durante toda a sua vida, então ela produz mais do que muitas vezes as pessoas que ficam só presas em livros, em conhecimentos técnicos. A Escola de Aprendiz do Evangelho trabalha nessas condições. Ela nos dá o conhecimento através da informação, mas ela fala pra gente aqui, ó, sai daqui e não pega o chifrinho que você deixou lá embaixo, não. Leva a asa com você. Vai viver isso lá fora. Puxa, mas é muito difícil. Por que entrar na Escola de Aprendiz do Evangelho? A maioria de nós, quando vem para o Espiritismo, não acha que precisa de escola, de reforma íntima. A gente não acha. A gente acha que, não, eu sei, eu leio, eu entendo, eu analiso, para mim já está bom demais. A gente só vai saber que precisa de algo mais de espiritualidade quando a alimentação, o trabalho, a família e o lazer, quando isso já não preenche mais os espaços dentro do nosso coração. Claro que quem já vive isso de forma equilibrada é um grande avanço. Só que a gente não pode esquecer que a gente não veio só para isso. Já imaginaram se o Armon, o Bezerra, o Chico, se eles tivessem focado o seu trabalho único e exclusivamente na sua família? Se Jesus... Quer saber de uma coisa, gente? Vocês aí que se virem.
eu vou ajudar minha família. Já estou cumprindo com a minha obrigação. A escola nos ensina a ir além. A escola nos ensina a olhar o mundo, porque a gente começa a perceber que aquele automatismo de você comer, beber, dormir, fazer sexo, ir para a escola, ir para o trabalho, chega uma hora que a situação já não... Isso é tão verdade. Eu estou lançando um documentário sobre depressão e mediunidade. As estatísticas mostram que as pessoas que mais entram em depressão são as pessoas que têm todas as condições de serem felizes na vida. Falta algo. Tenho dinheiro, não estou falando que é rica, vivo bem, tenho minha família, tenho minha casa própria. Falta algo, a pessoa tem um vazio existencial muito grande, né? Porque a gente começa a criar pseudo-necessidades. Principalmente quando tudo começa a ficar muito fácil na nossa vida. Cria-se pseudo-necessidades. Porque chega uma hora que aquilo já não te satisfaz mais, né? Ah, isso aqui eu não quero. E aí a gente vê o pessoal que ganha na loteria, a gente vê o pessoal que hoje ganha salários exorbitantes, nunca teve nada, o cara começa a se lambuzar do negócio. As coisas começam a ir para um outro rumo. Você fala, poxa, mas o cara tem tudo e está estragando a vida dele. Falta algo, falta espiritualidade. Por isso que uma escola como a Escola de Aprendiz do Evangelho, ela acaba nos trazendo o quê? Esses conceitos de espiritualidade, a gente começa a ver o mundo. A gente começa a ver que o mundo tem esses valores aqui, ó. Você treina crianças desde cedo para a guerra, a corrupção, a promiscuidade. Então, torna-se cada vez mais necessário a Escola de Aprendiz do Evangelho dentro das casas espíritas, porque o Armon sempre falava isso. Esperar que o sofrimento bata a nossa porta é uma irresponsabilidade. Porque há dois caminhos para evoluir, através do conhecimento e da dor. Só que o da dor, gente, ele castiga muito a gente. A gente toma paulada de todo lado. Você cai para lá, rala para cá, capota dali. E às vezes, dentro desse processo, a gente acaba ficando com mais raiva ainda da vida. Então, esperar que o sofrimento venha até nós é uma irresponsabilidade nossa. A escola surgiu, as escolas de espiritismo surgiram, especificamente a Escola de Aprendiz do Evangelho, que é para tirar a gente dessa ociosidade. A gente vê o mundo como um todo, e não de forma individualista, são só os que moram dentro da minha casa. Então ela precisa ser cada vez mais propagada e dizer o seguinte, nós jamais podemos esquecer de passar essa informação para os nossos alunos. Escola de Aprendiz do Evangelho é escola de reforma íntima, não é escola para sair doutor do espiritismo. Para você trabalhar o teu sentimento, o teu amor. Esse é o nosso blog. Neste blog a gente está colocando algumas coisas em aulas em vídeo sobre várias palestras, aulas da própria escola. O meu e-mail está embaixo, quem quiser pode entrar em contato conosco. Tá o blog em cima e o e-mail embaixo. Esse é o vídeo, o documentário que a gente está para lançar agora, que é o Depressão e Mediunidade. Que inclusive muita coisa foi gravado dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Gente, muito obrigado pela participação e a paciência de vocês.